Olá, pessoal. Vocês me dão munição, os comentários, né? A gente tem que ir para a chuva, né? Borges aqui pergunta: o Tesouro Selic vai trazer juros negativos? Como fazer para sair desse prejuízo? Vendemos o Tesouro Selic? Olha, pelo que você escreveu na pergunta, você está falando em juro nominal, ou seja, o que é o juro nominal? É o juro informado, tá? Então, qual é o juro informado da taxa Selic hoje, pessoal? 2,25 meta, 2,15 over, que é igual ao CDI, que é o que rende o Tesouro Selic, tá? 2,15. Isso é o juro nominal, é o nome, tá ali, tá escrito, tá? Então, pelo jeito que você falou, você está perguntando desse juro, tá? Esse juro aí não vai acontecer no Brasil, tá? Por que eu digo isso? Porque o Brasil tem que pagar uma diferença de taxa, um spread de taxas a mais do que o juro norte-americano. O juro americano está em zero e, pelas informações até do próprio Federal Reserve, a gente já tem pistas muito quentes que essa taxa vai ficar assim até 2023, pelo menos, se não mais. Então, o que está se discutindo no Banco Central hoje no Brasil é qual é esse spread mínimo que o Brasil pode descer para não se tornar um mico no mercado internacional, né? Alguns podem dizer que já é, tá? Mas ser mico para capital especulativo é melhor ser mesmo, né? Então, só que aí tem uma grande questão, Borges. Vender o Tesouro Selic, você não precisa tentar prever o mercado. Ele tem essa vantagem. Eu falei isso nas 10 vantagens, né? Quem não viu esse vídeo, procura aí no canal 10 motivos para investir no Tesouro Selic. A gente não precisa se posicionar nele tentando adivinhar o caminho do mercado, tentando adivinhar se a taxa vai subir ou vai baixar, porque ele sempre paga o que a Selic determina. Reto, ele não varia nada, ele não tem assim um valor futuro e ele não está sendo negociado com desconto hoje, tá? Como são os prefixados, como são os tesouros IPCAs. Então, assim, ó, não vê. Se o juro no Brasil for decretado juro zero, juro menos 0,25, Selic menos 0,25, como é no Japão? Acho que sim, né? Na Suíça, acho que é menos 0,75. Então, como é nesses países, me corrija se eu estiver errado, como é nesses países, quando isso acontecer, aí quando o cupom determinar uma situação dessas, aí você sai, pronto, né? Agora, se a pergunta for para a inflação, que aí a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de juro real, que é o juro recebido na aplicação financeira descontado da inflação. Aí sim, aí nós temos um risco interessante, considerável, do Tesouro Selic dar prejuízo real, tá? Ou seja, render menos que os juros, perder o poder de compra ao longo do tempo. Eu tenho um vídeo no canal, tá, mostrando as sugestões alternativas para isso. Qual é a alternativa? É acrescentar um pouquinho de tesouro pré-fixado 23, tá? Ele ainda está sendo negociado na casa dos 4%, então ele ainda segura bastante a inflação na carteira, tá? Natalício, quem investiu R$ 2.000 durante um ano vai pagar quanto de taxa B3? Essa é fácil, Natalício. Olha aqui, ó. R$ 2.000 vezes... Quanto que é a taxa B3 por ano? 0,25. Vezes 0,25, só que é por cento, dividido por 100. Vai pagar R$ 5. Tá? R$ 5. Isso aí é menos do que qualquer taxa de custódia de ações. Muito bom vídeo. O senhor deveria pensar em lançar um curso ou escrever um livro. O que vocês acham dessa ideia, pessoal? Um livro aqui do canal. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Veja nos comentários que eu posso pensar, viu? Natan, como aumenta a tributação dos dividendos? Como isso pode afetar o Tesouro? Olha, Rafael, eu acho assim, ó. O que falta tributar? Né? Não gosto do assunto. O que falta tributar, né? Nada, né? Já está tudo muito tributado no país. Mas, enfim, né? Vamos lá para o assunto, né? Vamos lá para o osso. Seriam os dividendos, né? Porque juros sobre o capital próprio que as ações pagam tem imposto de renda descontado na fonte e os dividendos não.
e os dividendos, aluguéis dos fundos imobiliários, tá? Porque a renda fixa já tem a sua alíquota já fixa há vários anos. Eu acho que ali a reforma tributária não vai mexer, tá? Se acrescentaria é, o imposto de renda para os dividendos das ações e ou dos fundos imobiliários, eu acho que isso não afeta o tesouro, o investimento no tesouro direto, né? Acho que é esse sentido da tua pergunta, né? Eu acho que não afetaria, porque eu não vejo como muito lógico, por exemplo, o governo colocar uma alíquota de 15%, né, nos dividendos dos fundos e das ações e aumentar a alíquota da renda fixa para, sei lá, 25, 27 e 30. Não faz sentido, né? Ele deixaria tudo em 15%, claro, da renda fixa após 2 anos. E das ações e dos dividendos das ações e da. Que é também o imposto sobre o ganho de capital, é 15%. Um imposto que eu não entendo na minha cabeça, assim, essa alíquota, é o ganho de capital quando você vende um fundo imobiliário, né? Você vende um fundo imobiliário com lucro, você tem que pagar 20% em cima desse lucro. Só que nas ações é 15%. Qual é a lógica? Quando você tem um imóvel próprio e vende o imóvel próprio, você tem que pagar 15% no ganho de capital, que é a diferença a mais do valor que você pagou quando você comprou, né? Então, assim, por que no fundo imobiliário é 20, né? Eu acho que tinha que corrigir isso aí. Mas não vai, né? Não vai. É capaz de aumentarem os outros, né? Então eu acho que não afeta, não, o investimento para o Tesouro Direto. Aqui o Rafael comenta, sem contar que ficando no prazo, o valor nominal atualizado duplica o valor no 35. É por aí mesmo, Rafael. Vamos ver mais. O Moura pergunta pra gente, a taxa B3, tá? Descontou 0,0125, tá? Vai continuar a descontar a cada 6 meses sobre os rendimentos, sobre o valor que o investidor tem aplicado. Não, aí é como eles cobram como fundo, né? Essa taxa de custódia, ela tá muito alta hoje em dia, né, pessoal? Ela é cobrada como se fosse fundo. É sobre é diário, né? Então é assim, todo dia eles colocam lá, a gente pode acompanhar isso no extrato do Tesouro, eles colocam lá o valorzinho e a taxa vai crescendo a cada dia. A cada dia eles pegam aquela taxa 0,0125, transformam ela em diária, que aqui está semestral, transformam ela em diária e fazem ali o valor e vão somando, tá? Então, o que você vai ter no final dos 6 meses é uma taxa correspondente à média dos valores que você tem aplicados. Então, assim, ó, quando os títulos se valorizam, olha que cruel que é isso aí. Quando os títulos se valorizam na marcação mercado, a sua taxa B3 aumenta, porque ela é calculada todos os dias, né? Proporcional à taxa do semestre transformada em dia, tá? E quando o mercado entra em crise e o preço unitário dos títulos cai, também é verdadeiro. A taxa cobrada é um pouco menor. Eu não sei o que é o mais correto, se seria um valor único para uma determinada faixa de patrimônio aplicado. Eu realmente não sei, mas eu vejo assim que cobrar um percentual do patrimônio até o limite de 1,5 milhão de reais, ou seja, isso está dizendo que é o seguinte, né? 1,5 milhão, tá? Vamos fazer por ano vezes 0,25 dividido por 100, isso está querendo dizer que o teto anual de taxa é R$ 3.750. Esse é o teto, essa é a taxa máxima. Poxa vida, isso é um absurdo, é um valor extremamente alto para manter um registro num sistema informatizado, né? Então, assim, mas se você olhar nos fundos imobiliários e nos fundos de investimento, essas taxas são maiores ainda. Então, a gente, né, vai reclamar do Tesouro, eles vão dizer isso. Olha, o mercado todo cobra muito mais do que 0,25 ao ano. Então é um pouco difícil, né? Porque eles sabem, né, que os fundos aí que não cobram a taxa B3, fundos de Selic, né? Eles sabem que tem o come cotas do imposto de renda semestral e eles sabem que isso é mais deletério do que a própria taxa B3. Então, gente, estamos num mato sem cachorro.
Aqui o Anderson comentando sobre a taxa de resgate antecipada, mas essa taxa antecipada que é alta, porque num passado aí não muito distante ela era 0,08, sim, é um absurdo, é um imposto, é isso aí. Mas não deve te impedir de fazer o investimento, viu? Porque se o objetivo é o ganho na marcação de mercado, o ganho é muito expressivo, né? Você aí no movimento de taxa do papel de 0,5%, você poder ganhar 10% de uma vez só em algumas poucas semanas, isso é muito maior do que esse imposto a mais aqui. Então, eu acho que não deva te desmotivar a fazer o investimento, certo? Aqui, ó. Jonas comenta que comprou uns 6 meses, me assustei porque o valor baixou. É que você comprou antes da crise, né? Então aí as taxas estavam muito baixas e as taxas ainda estão um pouquinho maiores do que para alguns papéis, né? No IPCA 26 está quase igual ao que era antes da crise, né? Mas é normal, vou levar até o vencimento. Claro, é isso aí. Vou pensar em adquirir novos IPCA 35. Olha, parabéns, viu? Acho que é um belo caminho. Comprar somente uma fração de um IPCA com juros semestrais não seria recomendado? Olha, pode, problema nenhum. Ouvi dizer que esses conjuros só para quem tem muita grana para comprar valor cheio ou até mais. Nada a ver, nada a ver. Você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário? Pode. E você pode comprar 001 título que paga juros semestral? Pode. Se pode, eu não vejo problema. Excelente vídeo. Você chegou a comentar, mas tenho uma dúvida. Por que as taxas do 35 é igual a do 45? Olha, tem que dar uma resposta meio idiota. É porque o Tesouro quer. Porque não deveria. Não deveria. São 10 anos a mais de prazo, 10 anos a mais de risco Brasil nas costas do Tesouro IPCA 45. Não faz sentido, tá errado. Mas é porque o Tesouro quer. Eu não posso dizer outra coisa, né? O Antônio aqui, com essa matéria aqui, discutem redução da taxa de custódia do Tesouro. Olha, tomara que reduza mesmo, viu? Precisa. Vamos ver? Bom, Marcos Francisco. Excelente exemplo do IPCA 35. Muito boa explicação. Parabéns mais uma vez pelo conteúdo. Obrigado, Marcos. Aqui a Márcia traz aqui um comentário interessante. Olá, sou novata no IPCA, mas graças à sua didática esclarecedora me abriu os olhos para este papel. Aporto oportunamente quando vejo que a taxa sobe. Perfeito, eu também gosto de fazer isso. Por esses dias me ligaram da corretora. Alerta, 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 cuidado, danger zone. Estamos entrando na danger zone. Dizendo que essa taxa oferecida não irá baixar mais porque é atrelada à subida e descida de Selic. Portanto, a marcação a mercado irá por água abaixo. Procede isso? Não! Não, isso é a opinião deles, tá? Eles têm que deixar claro para o cliente que isso é uma opinião, tá? E assim, ó, Márcia, para você investir melhor, você tem que ter a sua opinião, tá? Faz anos que eu não recebo mais ligação de corretora, tá? Porque eu disse assim, eu não quero as dicas de vocês. Eu estudo sozinho, eu faço as minhas análises, certo? Você tem que dizer isso para eles, tá? Porque que as taxas não estão mais atreladas ao movimento da Selic, isso aí tá desde que começou a crise que eu falo. E aí outras pessoas no YouTube sérias também estão falando isso, né? Já faz tempo que... Por quê? Porque, olha só, a crise aí que aconteceu fez as pessoas, os governos fecharem o comércio, as pessoas ficarem restritas em casa, etc. Então não tem Selic baixa que vá te fazer sair para a rua fazer uma festa, entendeu? Embora tem pessoas que estejam fazendo isso agora. Então, tá descolado. O mercado está avaliando o que agora? Se as taxas sobem ou descem? O risco das coisas. E nesse momento, o mercado está precificando uma resolução da crise, principalmente por o andamento das reformas, né? Uma certa aliviada na tensão política, a possibilidade de uma vacina contra a doença ainda este ano. Então, esses fatores aí podem sim
fazer as taxas voltarem a cair forte e ficarem num nível baixo como antes da crise por um longo período. E a gente tem o juro americano que vai ficar em zero até 2023, conforme o próprio Federal Reserve. Então, assim, ó, eles têm que deixar claro que eles têm a opinião de que não vai descer, tá? Eles têm que dizer que isso é a opinião deles, tá? Mas, assim, pela nossa análise, isso está errado, certo? Muito bem, pessoal. Vamos para a última dúvida. Bom, pessoal, não estou achando a pergunta, mas eu estou vendo vários comentários aqui de vocês pedindo pelo 45, né? Fazer um vídeo de 5 motivos para investir no IPCA 45, tá? Quem achar legal essa ideia aí, deixa no comentário. Mas a pergunta que eu não estou conseguindo achar, eu me lembro ela de cabeça. É o seguinte, foi um senhor que colocou assim, ó. Ele botou ali direitinho, com centavinho certinho, o Tesouro Pré-fixado 31, antes de pagar os juros, estava sendo negociado a quanto? Será que era 1.250? E aí depois do pagamento de juros, quando ele voltou, aqueles 4 dias depois, né? Ele voltou com um preço bem menor, acho que uns 30 ou 40 reais menor. E aí ele perguntava o porquê, né? Isso aí é o seguinte, todos os cupons, eles são calculados, trazidos a valor presente, tá? A gente sabe quanto que o prefixado vai pagar, a gente tem toda a linha já pré-fixada, do pré-fixado, com juros semestrais. Como é que ela é? Ela é assim, ó, R$ 48,80 para cada um título cheio, tá? R$ 48,80 por semestre, no dia 1º dia útil de janeiro, 1º dia útil de julho, e no final, R$ 1.000, que é o valor nominal atualizado, e o último cupom. É isso que você vai receber no período. Só que aí como é que é feito o cálculo do preço? A gente pega a taxa que o título está sendo negociado, pega aqueles R$ 1.000 mais o último cupom, que vai ser lá em 1º de janeiro de 31, e desconta, eu acho que está 6,5% a taxa dele agora, e vai descontando ele a 6,5%. Tira 6,5% no primeiro ano, mais 6,5% no segundo, mais 6,5%. De maneira que o valor que eu tenho hoje, se eu corrigi-lo a 6,5% ao ano até 2031, vai dar exatamente R$ 1.000 e os R$ 48 da última parcela, tá? Então, isso é o valor descontado, é o preço hoje. Mais a parcela que vai ser paga, então vai ter a parcela do dia 1º de janeiro de 31, vai ter a parcela do dia 1º de julho de 2030. Esse valorzinho, R$ 48,80, é trazido ao valor presente, até o dia de hoje. Vai dar um valor bem pequenininho, né? Porque esse valor vai sendo corrigido para virar R$ 48,80 em 1º de julho de 2030. Mesma coisa para o cupom do dia 1º de janeiro de 2030. Para o dia 1º de julho de 2029. Para o dia 1º de janeiro de 2029. 1º de julho de 28 e assim por diante. Então, o que aconteceu? Esse cupom que foi pago no dia 1º de julho de 2020, ele estava já crescendo. Por exemplo, ele era, no começo do ano, vamos dizer que ele estava rendendo aí a taxa, agora eu não me lembro a taxa no começo do ano, mas vamos dizer que ele tivesse a 7%, estava rendendo ali a 7%, 8%, e aí então ele tinha um valor X, e esse valor foi crescendo, 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 até que no último dia de junho, antes dele ser pago, ele era quase 48,80. No dia que ele foi pago, ele é 48,80. E aí aquilo sai do preço. Então, é por isso. Porque saiu do preço, certo? E não entra mais no próximo, porque ele já foi pago, ele está no seu bolso. É por isso que o papel diminuiu. Mas esse cupomzinho aí, que vai ser recebido agora, o próximo cupom é 1º de janeiro de 21, né? Esse cupom, ele tá lá que nem uma arvorezinha. Ele tá crescendo até chegar a 48,80 no dia 1º de janeiro de 2021, que é o próximo cupom. Lá naquele dia ele vai ser pago para você, vai ser descontado o imposto de renda, a taxa B3, e ele vai sair do preço do papel. Aí o preço do papel vai cair um pouquinho. Só que aí vai ter todos os outros, né, que continuam crescendo. O último cupom, que vai vencer lá no dia 1º de janeiro de 31, ele é uma arvorezinha bem pequenininha agora. Ele está sendo regado todo dia com o jurinho e ele está crescendo, que no dia... Hoje eu não sei quanto é que ele é, teria que fazer a conta, né? Trazer a valor presente uma aplicação por 11 anos,
que vai virar 48,80. Quanto que ela é hoje? De repente eu faço essa continha aí, se vocês tiverem curiosidade para ver como é que é. E assim também é para os tesouros IPCAs com juros semestrais. Só que no IPCA 55, quando eles pagaram em maio, esse efeito a gente não conseguiu perceber, porque o valor do título não diminuiu de imediato. Ele foi diminuir vários dias depois, né? Provavelmente ali por algum efeito da taxa, né? Porque a taxa, quando a taxa sobe ou cai num papel que paga juros, esse efeito se dá em todos os cupomzinhos que estão lá guardadinhos para o futuro, né? Então isso dá um impacto, e quanto maior o prazo, maior o impacto também. Pareceu meio complicado, tá, gente? Mas não é. É como se cada cupomzinho fosse um título novo que vai vencer antes do principal. É só isso. E a fórmula é a mesma. É o cálculo, trazer a valor presente, esse valor futuro, na taxa do papel, tá? Então, pessoal, encerrando aí mais um Tesouro Talks, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.